Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Enquanto a gente vai conversando, vão curtindo aí. A paisagem aí, o trânsito, né? E o tema hoje, vamos falar da taxa da seca. Um amigo tá me perguntando aí sobre essa taxa da seca. Não posso explicar com detalhes, mas o certo é que no momento, com quem você fala que está comprando e está vendendo, produtos como grão plástico e moído, a conversa é o valor do frete devido à taxa da seca. Não podemos falar de tabela de preço, porque isso aí vai variando de uma negociação, né, de uma empresa para outra. Mas o certo é que está tendo aí um ágio bem grande, né? Ele estava me perguntando como é que anos anteriores não tinha essa taxa da seca e tudo mais. Bom, de acordo com as dificuldades, sempre tem um ágio em cima do transporte, seja ele rodoviário ou marítimo. Agora recente começou operação num porto, numa cidade aqui próximo de Manaus, mais ou menos aí uns 220 quilômetros. Eu não sei bem ao certo quantos quilômetros é daqui para Itacoatiara. Não lembro de cabeça, né? Então, devido ao deslocamento, é lógico que vai onerar custo. E daí, para quem não mora aqui na região, mas conhece aqui, né, fica perguntando sobre a BR. Por que não sai a BR? Certeza que recursos nunca faltou. O que tem são interesses políticos e particulares, né? Por isso é que não sai. E aí vem um questionamento, mas não seria o caso dos governos dar um subsídio para a empresa que transporta, para o caminhoneiro? Isso é muito difícil de acontecer. E será que está acontecendo? Será que está tendo algum desconto para quem está transportando pela BR-319? Será que os governos estadual e federal, na hora do cidadão pagar os impostos, seja da mercadoria
ou do frete tem um incentivo? Eu acredito que não. Pelo menos eu nunca vi falar. E a gente só vê falar é na taxa da seca. Isso aí tá bem visível. Isso aí tá todo mundo falando que tem que pagar. Então, se estiver falando de um plástico moído, o transporte hoje, na maioria das vezes, está custando quase o mesmo custo do produto. Ou seja, para chegar em São Paulo, por exemplo, juntando aí os impostos, nota fiscal, mais imposto do frete e mais o frete, dependendo do material, chegou no mesmo valor do produto. E aí fica inviável o empresário comprar ou alguém daqui de Manaus, Amazonas, vender. Então, pessoal, o negócio não tá de brincadeira quando se fala aí em transporte nesse momento. Para sair daqui de Manaus. Isso nós estamos falando na modalidade marítima, né? É onde se está falando aí da taxa da seca. Mas como tem empresa que transporta via balsa Manaus, Rondônia por Porto Velho, ou Manaus, Belém pelo estado do Pará, ou por Santarém, né? Estado do Pará também. Com essa seca, segundo as informações, vai onerando o custo, o frete. Sem contar com o perigo, né? Que essa seca, que essa baixa do rio oferece aos navegantes. E aí a gente ouve comentários de quem não mora na região, realmente não conhece a realidade da região amazônica. É comum a balsa ou um barco dar num banco, chama de banco de areia. E olha-se de longe, só vê água. As embarcações mais modernas tem equipamento que vai indicando, né? E a porcaria aqui já parou de gravar, não. É que deu um tilt aqui, pessoal. Estamos passando aqui no um complexo viário Rei Pelé, que está em construção. E aí o trânsito aqui hoje, domingo, tá lento. Agora vocês imaginam dia de semana. Mas tá lento não é de bom não, é lento mesmo, de ruim. Vai devagar, passo a passo.
Então nós estávamos falando aí da taxa da seca. Isso ainda vai causar muita conversa, porque o empresário, a empresa, o grupo que trata de negócio, que vem trazendo mercadorias, que passa por Manaus, seja indo para Rondônia ou para Roraima, ou aqui para o estado, deveria agora, nesse momento, ter um subsídio, né? No imposto, no diesel, para impulsionar mais o transportador. Mas o negócio está meio complicado. A gente está conversando com empresários que está mudando a rota. Não está querendo vir entregar a mercadoria aqui na região, devido a essas famosas taxas aí, né? Porque acaba subtraindo o lucro do empresário, da empresa. O engraçado é que fala em toda uma estrutura que foi montada, que tem apoio aí dos governos, mas não se viu falar em nada que venha beneficiar o carreteiro ou a empresa que usa container. Os grandes grupos vão sentir, mas nem tanto, né? Vai pagar essa taxa, mas devido às suas demandas, o contrato de uma quantidade maior de container, esse aí dificilmente vai faltar. Mas para aquele empresário que retira 2 containers por mês, um por semana, esse aí tá com problema. A gente conhece aí 2 amigos que estão com dificuldade de carregar para tirar o seu material aqui do estado. Então você compra aí um material importado, se for para fazer aqui um trabalho nele e sair do estado, é 90 dias para chegar no destino. Quando você vai vender o plástico, seja em grão ou moído aqui de Manaus, a primeira coisa que se questiona é o prazo, né? Então é de 12 a 15 dias quando está normal para chegar em São Paulo. Vamos dar um exemplo, São Paulo, né? Aí questiona-se logo do pagamento. Ninguém quer mandar para receber quando chega lá, e também ninguém quer pagar na saída, devido, sem falar em qualidade, né? Vamos falar no preço, no capital que fica parado aí. E agora com essa seca, com essa tal da taxa da seca, a coisa complicou ainda mais.
Que aí o transportador, dependendo de qual, ele vai estar colocando bastante dificuldade. Ele coloca a dificuldade que é para vender facilidade. Aí se o empresário concordar de pagar o que ele está querendo, ele tenha a facilidade de levar. Esse é o tema de hoje e está sendo bem conversado, bem falado, né? Você é só pesquisar aí na internet que você vai ver o que se está falando de dificuldade. Mas já está montado, gente, a facilidade aí. É só você concordar com o valor que estão falando, que aí aparece o transporte. Estão falando aí de 23 mil. Aliás, 23 mil não, essa semana eu fui consultei alguns transportadores através de amigos que a gente conhece, e ele falou 30 mil reais mais o imposto do frete e mais o seguro. Eu só dei um joinha porque a conversa nem tem sentido para continuar. Você vai colocar 25, 27 toneladas numa carreta, pagando quanto aí? 26 mil, 36 mil reais, né? Porque 30 mil, 33 mil, juntando mais imposto frete, mais seguro, quanto isso vai ficar? Vamos falar aí de um produto que você esteja vendendo aí, moído, sucatas de plástico moído. Você que é bom de cálculo, né? Vamos falar que esse material esteja saindo aí no valor de nota R$ 4 o quilo. Aí você coloca todos esses custos mais o tempo que vai chegar em São Paulo, já ficou inviável. E se for grão, então aí complicou mais ainda, né? O que mais a gente ouve é quando fala do valor, o comprador fala: mas esse preço aqui eu tenho mais barato aqui em São Paulo. Sabe qual é o nosso diferencial? É o que o nosso produto aqui geralmente começou do zero. Bom, pessoal, recomeçando aqui que o vídeo deu uma pausa, né? Como eu estava falando do diferencial do nosso produto aqui do estado do Amazonas, especificamente mais falando de Manaus, é que se é uma sucata ou um moído pós-indústria, é um produto quase virgem, né? De primeira injeção.
Mesmo quando você pega a sucata pós-consumo, você pode pegar esse material, moer e fazer o grão, e você não vai ficar com aquele cheiro, né? Com aquele aroma de queimado, aquele queimadão. Esse é o diferencial nosso. Quem conhece, quem já compra aqui de Manaus, sabe do que eu estou falando. E é por esse motivo que vem comprar em Manaus, mesmo passando alguns dias para chegar na sua fábrica em São Paulo. Mas para quem não conhece, já fala logo na inviabilidade. Tá muito longe, demora muitos dias para chegar. Mesmo quando você está vendendo o produto num preço que fica viável, tá? Encaixa direitinho aí na planilha, mas não deixa de questionar o fator tempo para chegar no destino. Então, gente, isso aí é um assunto que a gente tem muito para questionar e muito para falar, né? E o amigo aí de São Paulo tava falando assim, mas tantos anos já teve secas piores. Anos atrás não tinha essa taxa. Falei, olha, eu acredito que não tinha essa taxa assim declarada, né, como um projeto. Mas o transportador sempre vai pagar mais caro por isso. E aí você que conhece mais aí dos tributos pode até questionar, dizendo que já tem alguns subsídios, já tem alguma vantagem para a mercadoria que é gerada aqui e tal. Sim, é verdade. As empresas já têm algumas vantagens, sim. Mas agora com esta taxa, e aonde é que fica essas vantagens? Porque ela vai cair aí no bolso de alguém, né? Que é o consumidor. Então, quando a gente fala em subsídio para o empresário, na realidade não é para o empresário, é para o produto em si. Quem vai pagar essa conta é o povo, não é o empresário. Ele vai repassar os custos. Mas, pessoal, vamos alongar muito o vídeo, né, com esse tema, para não ficar muito cansativo. Muita gente aí que não é da área do plástico, esse assunto nem é interessante, né? Você vai pensar o que eu tenho a ver com taxa da seca lá na Amazônia, na região do estado do Amazonas. É que essa taxa da seca vai chegar até você se você for comprar algum produto que saiu ou chegou ou passou pelo estado do Amazonas, pelo polo industrial de Manaus.
Você pode acreditar que não tem nada a ver com isso, mas vai ajudar a pagar essa conta aí, né? E quem depende dos insumos, como o estado do Amazonas e o estado de Roraima, é que vai pagar essa conta de uma maneira maior, né? Mas é isso aí, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado aí pela paciência aí de assistir nossos vídeos. A gente anda um pouco sem tempo de gravar o vídeo todo sábado, domingo, como combinado. Mas a gente vai fazendo um esforço aí até com um projeto aí de colocar um no meio da semana. Não tá sendo muito fácil não, mas a gente vai se disciplinar para isso, para ver se o canal cresce um pouco mais. Vamos ficando por aqui. Tenha um bom dia, até uma outra hora com outro tema.